deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Eu acho que o jogo de hoje foi mais jogado e menos brigado. Para mim, o que aconteceu no sábado passado, o Vasco entrou, né, criou toda aquela atmosfera, tirar o jogo do Maracanã, um jogo com muitas entradas ríspidas, entradas um pouco mais fortes no primeiro tempo, um jogo catimbado, brigado. Hoje houve um pouco mais de jogo, e aí faz algum sentido que tenha mais jogo, porque o Vasco precisava fazer 2 gols. O Vasco não conseguiu encontrar um golzinho lá no Engenhão para segurar o segundo jogo. E aí, consequentemente, quando o jogo é mais jogado, o time mais técnico, ele vai se sobressair naturalmente, e foi o que aconteceu hoje. E aí eu comentava isso no começo, né, do jogo aqui, fazendo a transmissão aqui com o Cleitinho. O Flamengo começa, melhora o primeiro tempo, o Flamengo dificulta a saída de bola do Vasco. Por um curto período, o Vasco até tentou trabalhar essa bola, sair de pé em pé, e viu que não tinha material humano suficiente para vencer essa marcação alta do Flamengo, e aí voltou a ser aquele time do Vasco que a gente conhece, um chute na direção do Verratti e rezando para ver o que vai acontecer. O Flamengo dominava o jogo, não conseguia ter muito capricho ali no último lance, então acabou não tendo chances muito claras, mas dominava nitidamente o jogo. E aí, num lance em que o Flamengo erra gravemente na marcação, aliás, 2 jogos contra o Vasco, 2 cruzamentos ali pelo lado direito, 2 erros de marcação, o erro de hoje mais grosseiro, né? O Flamengo não percebeu, o jogador entrando ali pelo lado esquerdo, no segundo pau, aí ele domina, o Vasco abre o placar num jogo em que o Flamengo dominava. E aí eu até comentei com o Cleitinho durante a transmissão, não se complica jogo fácil. E aquele gol poderia ter complicado. Só que, novamente, faltava talento do outro lado, faltava time. Porque, por mais que o Vasco tenha feito um gol, aquele gol, se o Vasco tem um pouco mais de time, era um gol para incendiar, era um gol para fazer alguma coisa acontecer no jogo, para tentar mudar o panorama, incendiar. Mas o Vasco faz um gol e o jogo continua igual, dominado pelo Flamengo. E aí até alguém mandou no chat para mim aí, eu não sei que jogo você está vendo, o Flamengo dominou. É porque eventualmente você vai tomar um gol. E aí o Flamengo começou a pressionar talvez um pouco mais, o Cleitinho até chamou a atenção disso na live, o Flamengo começa a pressionar um pouco e empata ainda no primeiro tempo, com um gol de um jogador muito iluminado, mas que, eu não quero deixar de falar isso aqui, está com muitos minutos no Campeonato Carioca. Bruno Henrique não é garoto. Nós não temos o Pedro e o Juninho ainda não está bem. Quem nós temos de centroavante é o Bruno Henrique. Você não estoura o Bruno Henrique no Carioca. Porque se você estoura o Bruno Henrique no Carioca, você não tem Bruno Henrique no Campeonato Brasileiro. Mas, falando do lance, Flamengo tocando a bola, Flamengo com um pouco mais de liberdade no campo de ataque, um lance ali de pé em pé, o Arrascaeta chuta, na hora a gente até ficou em dúvida se foi um passe ou se foi um chute, a Arrascaeta dá um chute, ela sobra para o Bruno Henrique dá números muito mais justos. No primeiro tempo, o Flamengo já foi muito superior. A gente comentava aqui, o Varela, muito bem, muito competente, muito seguro na lateral esquerda, o Wesley, como sempre, dando muita opção, Pulgar bem também, e vou usar as palavras do Cleitinho aí, o De La Cruz foi o xerife de hoje. Não aquele xerife que o pessoal fala, aquele zagueiro violento, que dá cotovelada nos outros, que dá porrada, não. Xerife no seguinte, o cara que mandou prender e mandou soltar. Ele ditou o que iria acontecer no meio de campo. Ele quis que o Flamengo roubasse a bola e acelerasse, e o Flamengo foi de acordo com o ritmo dele. Os 2 outros meio de campos, para mim, os outros meio-campistas, acho que não estavam nesse nível tão alto. Acho que a Arrascaeta não faz uma grande partida, o Gerson não faz uma grande partida, mas ainda assim o Flamengo é muito superior. Bruno Henrique decisivo, e quero destacar também no primeiro tempo o Plata. A gente até concordou, né, durante o jogo, durante o primeiro tempo, que o Plata conseguiu ser, naquele momento, talvez ali o melhor em campo, estava junto com o De La Cruz, mas como ele é um jogador participativo.
ele participa no momento defensivo, participa no momento ofensivo, ele justifica porque que é o titular num elenco tão estrelado. Eu não sei como é que vai ser ao longo do ano. A gente tem Cebola para voltar, a gente tem Michael para voltar, Pedro, que obviamente volta para ser centroavante desse time. Isso aí ninguém tem a menor dúvida, mas até lá eu não sei o que vai acontecer, mas o Plata jogando muito bem de novo. Vem o segundo tempo e o jogo continua igual. O Flamengo dominando o jogo, o Vasco precisando fazer 2 gols, mas a todo momento quem está mais perto de fazer o gol é o Flamengo. É o Flamengo com o toque de bola, é o Flamengo dominando o jogo, e aí a brincadeira começa a ficar mais séria a hora que entra Alexandro e a hora que entra Luiz Araújo. E aí, principalmente, Luiz Araújo, e de novo, precisamos falar de Luiz Araújo. O Gerson é jogador de seleção, o Arrascaeta é jogador de seleção, tem vários jogadores fantásticos nesse time, o Plata é jogador de seleção também, mas existe um jogador no Flamengo hoje que sempre que entra, cria jogo, leva muito perigo, dá assistência, faz gol. O nome dele é Luiz Araújo, um gol merecidíssimo e um gol de quem conhece. O drible curto, ele sustenta, ele não deixa o adversário desequilibrar, ele esconde, leva para a perna esquerda e bate cruzado, aí sem a menor chance, dando números finais ao jogo. Luiz Araújo só joga bem quando entra, você está sendo injusto com o menino Luiz Araújo, Anderson San. Eu acho que você quis dizer o seguinte: Luiz Araújo joga bem sempre, mas tem uma coisa que eu não vou discordar de você. Você ter um jogador desse no banco é muito bom, porque você olha para o Felipe Luiz, olha para trás, olha para o banco. Quem é que tem aí? O técnico do Vasco tinha o Lloyd, falou assim, vou botar o Lloyd, agora as coisas vão mudar. O Felipe Luiz olha para o Luiz Araújo e ele fala o seguinte: esse jogador pode mudar o panorama do jogo em meu favor, e foi exatamente o que aconteceu. Eu sei que a Chovendo Molhado fala isso também, mas o Flamengo sempre tem elenco suficiente, mesmo desfalcado, mesmo sem Michael, mesmo sem Cebola, mesmo sem Pedro, mesmo sem Danilo, o Flamengo tem jogadores para tirar do banco, colocar e fazer a diferença. Hoje foi o Luiz Araújo, mas o Alexandro entrou muito bem. O Alan, eu tenho minhas dúvidas, mas também não comprometeu. O Alan é um jogador que esse ano já é o melhor momento dele no Flamengo, ainda que isso não seja grande coisa, mas ele conseguiu se firmar a ponto de ultrapassar até o Everton Araújo, que era um jogador que estava indo bem, mas vocês querem falar de Juninho, né? A galera quer falar de Juninho, Cleitinho. Parece que é Juninho. Até quando vence, ninguém deixa esse cara em paz, mano. Mas é porque hoje ele não deixou a gente em paz, né? Ele não deixou a gente ser feliz, né? A bola no Juninho, Juninho se embolava, Juninho caía e tal. Vamos conversar um pouquinho sobre o Juninho, porque que eu acho que a gente ainda deve ter um pouco de calma com o jogador. Eu não vou pagar de doido, não vou falar que ele entrou bem hoje. O Juninho entrou mal. O Juninho matou os ataques do Flamengo. Quando os ataques passavam por Juninho, provavelmente nada aconteceria. Mas a questão é a seguinte: o Juninho chega no Flamengo, a gente sabe que essa camisa aqui pesa, não é qualquer jogador que vai chegar aqui e sair jogando. Juninho teria esse campeonato carioca, esse era o campeonato carioca do Juninho, para ele fazer gols, para ele se entrosar com o time, para ele entender como esse time joga, e a partir desse entendimento, dele se soltando, fazendo gols e ganhando confiança, ele está num outro momento agora. Não só técnico, mas inclusive de confiança. Para ele estar bem. Ele perdeu o Carioca. Ele perdeu o Carioca, que era justamente o momento da adaptação. E hoje, ele voltou de uma inatividade. Ele tomou uma porrada do Barbosa, eu nem lembro que jogo que era, mas faz muito tempo. Não sei se foi da Supercopa ou se foi o do Carioca. Mas ele foi o jogo da briga lá que ele tomou, o Barbosa perdeu o dente. Pois é, mas foi um jogo praticamente logo depois acho que foi o gol do Léo Ortiz, né? Mas ele perdeu, por exemplo, todos os clássicos. Então,
a gente vai ter que ter uma paciência com esse jogador. O Alan foi começar a jogar melhor agora, galera. Pulgar demorou uma vida para jogar bem. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência também. Eu não estou satisfeito com a partida dele, imagino que vocês também não estejam. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. E ele estava voltando hoje, teve esses minutos, e lembrando uma coisa, tá? Bruno Henrique saiu sentindo o posterior da coxa. Eu não sei se ele tem lesão, se ele não tem, e muito menos qual é o grau da lesão. Mas há um prenúncio que Juninho pode ter mais minutos. E só antes de passar para o Cleitinho, eu não gosto de me alongar muito nessa primeira fala, a gente precisa ter muita atenção em relação à minutagem dos jogadores. O Flamengo tem um brasileiro duríssimo a começar ainda esse mês. O Flamengo vai entregar praticamente um time inteiro para as suas seleções. E controle de carga não acontece em seleção. Seleção é o contrário, seleção quebra jogador, devolve o jogador quebrado para a gente. Isso já aconteceu várias vezes. O Flamengo precisa ter atenção com jogadores que estão com minutagem alta. O que aconteceu com o Bruno Henrique hoje pode ser, sim, fruto de muitos minutos. O Bruno Henrique está jogando praticamente todos os jogos. Eu sei que os jogadores não são de vidro e eles vão ter que estar prontos para uma sequência. Mas, para mim, essa sequência ela tem que acontecer em Brasileiro e em Libertadores. Não agora. Fico alerta, porque quarta tem jogo e domingo tem jogo de novo. Aí, ó. O Araújo, que não é o Luiz Araújo, mas é o Araújo, lembrou. Michael também. Michael demorou para engrenar e Cebolinha também demorou para engrenar. É só o que eu peço. Não decretem o fim da história do Juninho pelo Flamengo, considerando que ela acabou de começar. Vamos ter um pouquinho mais de paciência com esse jogador, mas vamos também falar um pouquinho de coisa boa, cara. Bruno Henrique decidiu de novo. Plata jogou demais. Luiz Araújo, decisivo. Luiz Araújo, que o De La Cruz, Cleitinho, reclamou. O Cleitinho falou assim, pô, esse cara tem que jogar. E é verdade, ele tem que jogar. Que corte no pé é esse, bicho, que impede o cara ficar... Pô, o que houve? Ele tava o quê? Capinando, a enxada foi no meio do pé dele e rasgou um pedaço? Pois bem, agora nós temos o De La Cruz e por isso que o Cleitinho estava cobrando. Realmente jogou demais, cara, foi fantástico ali no meio de campo. Todo o dinamismo que ele deu para o meio de campo, eu acho que dentro desse elenco, acho que só ele pode nos dar, Cleitinho. Eu acho que essa dinâmica, essa aceleração dele, que é muito forte, eu acho que só o De La Cruz pode dar para a gente. Acho que não é uma partida fantástica do Flamengo. O Flamengo não vence com nota técnica, mas o Flamengo cumpre muito bem a sua função, controla o jogo. Eu acho que a tônica, se a gente for analisar friamente o jogo, tem aquele jogo que o Flamengo é brilhante, tem aquele jogo que o Flamengo faz vários gols, mas o mais importante é que o Flamengo sempre seja capaz de controlar jogos, que o Flamengo seja capaz de ditar aquilo que vai acontecer no jogo. Hoje, eu sei que o adversário é fraco, mas hoje o Flamengo comandou as ações do jogo o tempo todo. Era um clássico, era um adversário que precisava fazer gols e em nenhum momento esse adversário conseguiu incendiar o jogo, conseguiu colocar pressão no Flamengo. Pelo contrário, eu acho que se não dá para dizer que o Flamengo foi tecnicamente muito bem, se não foi um jogo muito vistoso, até porque com os dois meias mal, né, Gerson e Arrascaeta mal, fica difícil. Mas, por outro lado, o Flamengo foi competentíssimo em controlar o jogo. E eu acho que isso é mérito, eu acho que isso é mérito do time, isso é mérito do treinador, Cleitinho.